A Fazenda passou a notificar recentemente as empresas optantes do Simples Nacional quanto à sua exclusão a partir do primeiro dia de janeiro do ano seguinte. E a exclusão vem justificada pela existência de débitos, pela existência de algumas pendências que são impeditivas das empresas prosseguirem naquele regime de tributação. De que maneira que a gente pode evitar a exclusão? Primeiramente, a gente tem que identificar no termo de exclusão do Simples Nacional quais são os débitos, quais são as pendências através do relatório de pendências que é anexado a esse termo de exclusão. Tudo isso é acessível através do ECAC daquele contribuinte que está sendo submetido à sua exclusão. E quais são as razões, quais são as possibilidades que o contribuinte tem? Ele pode impugnar o termo de exclusão justificadamente, procurando identificar algum erro naquele termo de exclusão, alguma coisa que justifique que aquele termo de exclusão é indevido. Ele poderá, como uma segunda alternativa, pagar aquela dívida apontada, eliminar aquelas pendências, regularizar aquelas pendências através do pagamento, ou uma terceira hipótese seria negociar essa dívida, negociar esses débitos apontados nas pendências. Essa negociação pode ser feita através do parcelamento, aquele parcelamento ordinário que está sempre disponível, ou, no caso, se for débito inscrito em dívida ativa, fazer a negociação, fazer a transação tributária. E em que prazo o contribuinte pode fazer isso? Bom, tanto para impugnar, quanto para pagar ou mesmo fazer uma transação tributária ou um parcelamento, o prazo anotado nos termos de exclusão é de 30 dias. Portanto, caso o contribuinte faça a regularização daqueles débitos no prazo de 30 dias, a exclusão não será realizada, ela não será efetivada, ou seja, o termo de exclusão perde efeito, perde eficácia por conta da regularização dos débitos no prazo de 30 dias. Então, caso haja regularização em 30 dias, a exclusão perde efeito, ela não ocorrerá. E se o contribuinte não impugnar, não efetuar o pagamento e não parcelar ou transacionar aquela dívida no prazo de 30 dias, o que vai acontecer? Bom, até o final do ano, a gente ainda pode fazer a regularização daquelas dívidas. Ele poderá efetuar o pagamento, ele poderá efetuar, requerer o parcelamento ou ingressar em uma transação tributária até o final do ano. Mas será que isso vai evitar a exclusão daquela empresa do Simples Nacional? Porque no termo de exclusão está dizendo que tem que ser regularizada a situação em 30 dias. Passados 30 dias, qualquer ato que o contribuinte adote, qualquer providência que ele adote objetivando regularizar aquela dívida, será que ela será suficiente para que haja o impedimento da exclusão daquele contribuinte do Simples Nacional? Essa é uma pergunta que a gente só vai saber a resposta no dia 31 de dezembro, né? A partir daquele momento, a partir do dia 1º de janeiro, é que haverá condições da gente saber se a regularização daquela situação, de acordo com o que o contribuinte fez, foi suficiente para impedir a sua exclusão do Simples Nacional. Caso não tenha havido caso ele tenha feito a regularização, porém, mesmo assim tenha havido a sua exclusão do Simples Nacional, o que vai acontecer? Ele terá que fazer a adesão novamente para o ano que vem. Ele terá que ingressar com um novo pedido de adesão e, para que esse pedido de adesão seja aceito, ele precisará estar 100% regular, não só com a Fazenda Nacional, não só atendendo a regularização daqueles elementos que justificaram a sua exclusão no termo de exclusão, como também eventuais outras pendências que tenham surgido entre a data de edição, a data da expedição daquele termo de exclusão e o final do ano, e aquele momento em que ele está requerendo a nova adesão, na verdade, em janeiro. Então, caso a exclusão tenha se tornado sem efeito, aquela empresa vai permanecer no Simples, não precisa fazer nada. Caso a exclusão tenha efetivamente ocorrido, o contribuinte terá que formalizar um novo pedido de adesão e, para tanto, ele deverá regularizar tanto aquela situação fiscal apontada como motivadora da sua exclusão do Simples Nacional, como eventuais outras pendências que tenham surgido. E aqui vem uma observação importante. Quando a empresa é excluída do Simples Nacional por conta de existência de débitos do Simples Nacional na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou seja, débitos do Simples Nacional inscritos em dívida ativa,
esses débitos que estão inscritos em dívida ativa da União são somente referentes aos tributos de âmbito federal que estão incluídos no Simples Nacional, ou seja, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, IPI, contribuição previdenciária e eventuais outros tributos que sejam devidos dentro do Simples Nacional por conta da sua... por serem de âmbito federal. Agora, débitos de ICMS e ISS não são inscritos em dívida ativa da União Federal, os débitos do Simples Nacional. A parte de ICMS e ISS que são devidos, que é devida pelo contribuinte dentro do Simples Nacional, não será inscrito em dívida ativa da União, porém serão inscritos na dívida ativa dos estados e dos municípios. De tal maneira, o que vai acontecer? O contribuinte, para que ele possa novamente voltar ao regime de tributação do Simples Nacional, ele terá que regularizar não somente aqueles débitos junto à União Federal, como também eventuais outros de ISS ou ICMS, dependendo da atividade da empresa, que estejam inscritos em dívida ativa dos estados e dos municípios. Então, pode acontecer isso. Então, o que a gente precisa fazer para que um novo pedido de adesão seja deferido? Primeiro, regularizar todas as pendências que estavam constantes do termo de exclusão do Simples Nacional, caso elas ainda não tenham sido regularizadas, e a regularização de eventuais outras pendências que tenham surgido no decorrer desse tempo, entre a data da exclusão, entre a data do termo de exclusão do Simples Nacional e aquele momento em que ele estiver requerendo o seu reingresso ao programa. E isso inclui, evidentemente, eventuais débitos de Simples Nacional, eventuais débitos de ICMS e ISS que estavam dentro do Simples Nacional, que foram, quando do momento da inscrição em dívida ativa, eles foram segregados e agora estão sendo cobrados pelos estados e pelos municípios. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque no momento em que for feita a transação tributária, essa transação tributária vai abranger somente os débitos da União Federal. Aqueles débitos que são incluídos no Simples Nacional serão incluídos numa transação tributária no âmbito federal, né, que são as transações tributárias que estão em vigor até o dia 31 de dezembro. Agora, outras inscrições em dívida ativa, outros débitos de ICMS e ISS estarão no ambiente dos estados e dos municípios, de modo que o contribuinte deverá procurar regularizar também esses débitos para que não haja o risco do seu pedido de reingresso no Simples Nacional, não haja o risco desse pedido ser indeferido, tá bom? Bom, eu sou o professor Marcelo Vicente, advogado tributarista e idealizador do Regularize Online e do Contribuinte Legal. Então, me acompanha aqui pelo Instagram, é só você tocar lá no botão seguir, e lá no YouTube se inscreve no meu canal e aciona o sininho para que você possa receber uma notificação sempre que eu postar um novo vídeo. E fica de olho que em breve eu vou te convidar para uma live para a gente debater toda essa problemática, todas as questões mais polêmicas das transações tributárias. E se você quiser, escreve lá no seu comentário a sua pergunta ou o que você acha desse assunto. Tá bom? Obrigado, até breve, um abraço para você.